Este programa é livre para todos os públicos. Minha gente de todo o Brasil, um grande abraço para você. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Não de todo o Brasil somente, de todo o mundo. Que alegria poder falar isso, de todo mundo, né? Hoje, graças a Deus, profetizado pelo Monsenhor Jonas Abib. Pai Jonas Abib dizia já, do sistema Canção Nova de Comunicação, quando tinha só a rádio. É fácil falar depois, né? Profetiza e falar antes de acontecer. E ele falava do sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, graças a Deus, temos o mundo inteiro nos assistindo. É, não é verdade? É isso mesmo. Gente, olha que moça bonita, gente. Olha esses olhos verdes. Você pode dar um... Aqui, Ai, olha, Deus do céu. eu sempre falo isso, quando conheci. Por que a mulher faz isso, né? Falei, qual o seu nome? Ela tirou o óculos assim, Márcia. Ele sempre fala isso, eu sempre falo que não é verdade. Olha, verdade, aí Deus me Mas aí deu, agora né, até gente? faço. Foi lá em São Lourenço, na festa de São Lourenço, né? Festa de São E Lourenço. eu nem era diácono ainda. Não, Olha só que profecia, né? É. Deu no que deu, né, velho? isso mesmo. Casamos e 3 neném. Olha só, muda tudo de verdade. E quem está conosco é a Alexandra Gonçalves, da comunidade Canção Nova. A gente não gosta, vai ser um sacrifício fazer um programa, porque a gente não gosta nem um pouco Nem um dela. pouco dela, A gente né? não conhece, Que nunca delícia. esteve junto, mas a gente vai conhecer, já ouviu. Olha, Alexandra, no 7º Encontro Mundial das Famílias, de 2012, o Papa Bento XVI disse assim: o amor é a única força que pode verdadeiramente transformar o mundo. É a É minha verdade? frase, é verdade. É a sua frase? É a minha frase. Olha Eu digo que eu sou uma das alunas do Papa Bento, vai ser já é meu próximo santo de devoção, que com certeza ele será canonizado em nome de Jesus. E eu sempre utilizo em todas as minhas pregações, nas missões, por onde eu passo, eu falo isso. Que a única força capaz de transformar o coração do ser humano é o amor. Verdade. Nada mais convence o nosso coração de transformação, só o amor e mais o amor de Deus. E pelo seu sotaque, você deve ser aqui do sul de Minas Gerais. Lógico que não. Bem nordestina, como se eu tenho muito orgulho de falar de Piquete, eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Você é de onde? Eu sou natural da Bahia, mas aos 10 anos eu fui residir em Sergipe, então eu digo que eu sou baiana com coração sergipano. Sergipe, um estado tão gostoso, né? É verdade. Aracaju, aquele lugar maravilhoso Delicioso. de si, aquele shopping que eu amo, aquele mercado municipal lá, aquela farinha, aqueles frangos empilhados, assim, aquelas carnes. A farofa da feira. O carrinho de mão é o carrinho de supermercado. Menino carrinho de mão, assim, cheio de coisa. Aquela castanha. Deliciosa. O maior cajueiro do mundo. Melhor cajueiro do maior de Natal. Natal. Mas a melhor castanha do mundo, com certeza, está em Aracaju. Realmente, aquela castanha muito boa. E muita fartura. Gente, café da manhã não precisa pão lá, não, gente. Ó, cará. Tem até aquela carninha de charque no café da manhã. Café da jabazinha, a gente chama lá de jabá. Jabazinho? Jabá. Jabá, aí batata doce. Macaxeira. Fruta que a gente nunca viu. aipim. Por isso que os gringos vêm pra cá e ficam doidos, né, Alexandre? Fica, a gente sofre com pão aqui. Porque tem muita coisa. Eu imagino também como é que vocês deviam sofrer com São João também, porque imagina, Nossa. acostumado a ver o mar, ver a festa, morar nos prédios ali, lá de baixo ali, que tinha aquela coisa, sabe? Não posso falar o que é. Não, pode. Mas a gente vem dar o sim para Deus, a gente vem com a nossa história, né, Alexandre? Nossa história. Você vê com os seus valores e você é a mesma que você entrou, a gente olha você vê você A tá mais mesma, bonitona, graças a Deus. Lógico, esse o tempo cabelão nos ajudou, fecha, né, Márcia? Ajuda, os cabelos. mas você traz tudo isso dentro de você. Nelson, o senhor diácono, meu pai, Nosso querido, Senhor, desculpa. nosso Senhor, nossa, É uma confusão, né? É como diz um amigo nosso, Dom Matias, lá de Natal, a pessoa que cresceu com ele, né, uma grande amiga, não sabia se chamava Dom Padre Bispo, meu amigo, ela era uma confusão que ela fazia. O diácono é pai, né? Com a Márcia, eles foram responsáveis pelo noviciado. E eu gostei dessa palavra, você é a mesma, porque é assim que eu me sinto. A mesmo jeitinho, a mesma pessoa, a mesma personalidade, caráter, mais madura, mais bonita também me considero, óbvio, a gente não pode ter falsa modéstia, mas com uma bagagem. Eu gosto dessa expressão também de Jeremias, que onde
nós somos feridos, nós somos curados, né? Na nossa história, né? Eu não vou ser curada na história de uma pessoa que não sou eu. Eu vou ser curada na minha história. Então, eu preciso assumir minha história, eu preciso viver minha história, e é nessa história, com essa bagagem cultural, histórica, familiar, que a gente veio para Canção Nova, e aí já Muito faz bem. quase 21 anos que eu estou 21 anos já, hein? E, Alexandra, você falou dessa bagagem, dessa sua história, né? Hoje você está no programa, o programa é O Amor de Deus Muda Tudo. Conta para nós, então, um pouquinho, como é que foi a sua infância? Você já falou que até os 10 anos ficou na Bahia, mas como é que foi? Eu sou natural da Bahia, de um interiorzinho, uma cidade próxima à Esplanada, lá no interior da Bahia. E nasci lá, cresci lá, convivi a minha infância inteira lá, né? E foi a partir de um acidente, né? Que com meu pai e minha mãe, que nós fomos para Sergipe. Mas até o advento desse acidente tão fatal, a minha família era uma família feliz, a gente sabia, com todos os reveses de uma família, né? Pai, ele bebia bastante, era um rapaz que dava aquelas pulas na cerca, infelizmente, era um homem adúltero, mas naquilo que ele conseguia ser com minha mãe, o festeiro, as quadrilhas, as festas juninas, os carnavais, aquele movimento inteiro da nossa casa, pai era muito, muito alegre, muito acolhedor, muito brincalhão. Isso a gente tinha no ambiente de família, né? Eu tenho mais 3 irmãos, nós somos 4 irmãos, e ali eu costumo dizer, né, repetindo o que minhas tias falam, que a minha família e a minha mãe, né, hoje ela não existe mais, foi realizada. Era uma família feliz e tudo que ela queria, ela viveu. Casou com quem amava, teve os 4 filhos, trabalhava no emprego que gostava, enfim. E ali nesse ambiente onde tudo favorecia, foi que eu cresci, foi que eu vivi os anos mais incríveis da minha vida, não é? Foi na minha infância, lá no interior da Bahia. Eu ia para o carnaval já desde os 5 anos de idade, tenho um amor pelo carnaval. Ali, São João, todos os anos, aquela festa deliciosa, queimar aqueles fogos, aquelas comidas, as fogueiras. Então, eu tenho as melhores lembranças da minha vida, está na minha infância. Então, assim, foram os meus primeiros anos, até essa fatalidade, que foi os meus 10 anos, no início da minha pré-adolescência. Como é que foi o seu encontro com Deus, aquele encontro com Deus que te fez repensar toda a sua história? Olha, o maior impacto da minha vida, e ele é o primeiro e o que mais me sustenta até hoje. Quando eu penso no amor de Deus na minha vida, na minha história, eu lembro daquele dia. Eu tinha 15 anos, foi no interior de Sergipe eu já morava em Sergipe, e estava num tempo da minha adolescência onde eu não queria viver, onde eu estava entrando em depressão, onde as coisas na minha casa não mudavam, não encontrava muito sentido para viver, tinha mudado de escola e tinha começado o ensino técnico, então saí da escola particular para a escola técnica, entrou em greve. Então, assim, parece que tudo concorre para dar errado naquele período. E eu estava lá embaixo e querendo desistir. Pai não dava de vida, as coisas em casa eram terríveis. E ali, por muita insistência de uma colega de escola, da antiga escola, eu resolvi aceitar o convite, depois de muito, mas muito. Eu aceitei o convite com vergonha de dar não para ela e por já ter dado inúmeros nãos. E aí eu fui para aquele encontro, aquele domingo de setembro, no ano de 96. E ali naquela tarde eu vivi uma experiência que há muito tempo, até então, eu não tinha vivido, que era de sentir de novo o amor dentro de mim, o amor de Deus. Eu não sentia mais, era tanto sofrimento, tanta dor, que escondia lágrimas, escondia sofrimento, você vai entender sobre tudo isso. E ali, quando eu cheguei naquela sala, que aquela religiosa que coordenava aquela pastoral, aquele grupo, com pelo menos uns 50 jovens naquele lugar, e falava do amor, e demonstrava o amor, eu falei, eu estou com saudade disso, é isso que está me fazendo falta. E ali eu fiquei impactada, e aquele mesmo grupo fez um retiro no interior do estado de Sergipe, uns 2 meses depois, e esse retiro que eles promoveram foi o meu grande encontro com Deus. Numa tarde de sábado, de dezembro de 96, depois de ter escutado o dia inteiro que eu era uma obra-prima do amor de Deus, que as religiosas já tinham dado, aquela congregação tinha algumas religiosas, e elas
que pregaram aquele encontro para nós jovens. E ali, eu escutei o dia inteiro que era Preciosa, embora eu não me achava mais. E ali, aquela situação toda acontecendo, o dia inteiro ouvindo aquilo. Quando chegou no final da tarde, era momento de adoração. E eu senti que aquela hóstia lá no ostensório, que aquela não era apenas um objeto ali, que era Deus, um Deus que eu não sabia direito o que era. Eu entendi uma pessoa, minha mãe. Aquele Deus que eu vi inteiro da palavra em cima de Gênesis, aquele movimento que eu tinha escutado o dia inteiro tinha se tornado real. E aos prantos, ele me fez enxergar toda a minha vida, todas as realidades que eu tinha vivido até então. Ele disse: és preciosa para mim e eu te amo. E ao som daquela canção de adoração do Espírito Santo, a primeira, acho que foi o lançamento da Ziza, só soube isso anos depois. Ovelha fugida querendo voltar, aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma sedenta de amor. E aquela alma sedenta de amor se prostrou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e dali nunca mais saiu. Ah, que coisa boa! Né? Muito bom. Isso. Então, aí a gente tem essa experiência, mas tem essa Alexandra que tinha toda uma vida tranquila, uma vida boa, uma infância gostosa, para uma situação que você falou que chegou até quase a depressão, né? E o que quase aconteceu? Quis tirar a minha vida. Olha Ainda só. não tive muita coragem. Eu peguei os vidros e quebrei na parede e queria acabar comigo ali, mas não tive coragem. Graças a Deus, né? Por isso estou aqui. Graças viva. a Deus, né? Então, e Alexandra, o que aconteceu, então, dessa Alexandra para essa outra Alexandra? O momento crucial da mudança, né? O porquê que eu saí da Bahia para Sergipe? Porque em agosto daquele ano de 91, eu tinha 10 anos de idade, painho tirou a vida de minha mãe. E ali, com um tiro na cabeça, depois de uma noite ele foi ao micareta, ele tinha ido comprar uma arma, estava devendo essa arma para alguém, mãe insistiu em que ele fosse logo comprar essa arma, mas insistiu no dia errado, no momento errado, e era um carnaval fora de época na cidade vizinha, um dos micaretas mais famosos daquela região ali em torno da minha cidade, e ali painho se embriagou, painho acabou passando o dia inteiro, chegou bêbado, se prostituiu, enfim, 1000 fatores que aconteceu isso e chegou a essa fatalidade de, na madrugada de 17 de agosto, ele tirar a vida dela. Então, esse foi o ponto crucial da queda, do declínio, né? Da passagem da infância feliz para uma adolescência conturbada. Você era a filha mais nova ou mais velha? No meio de 4 filhos, eu sou a segunda. Certo. Aí tenho mais 2 meninos mais novos e eu tenho uma irmã mais velha. Então, uma tragédia dessa, né, que você viveu, não sozinho, mas também com seus irmãos, com todo o sofrimento, e própria família também, tinha mais tios, mais irmãos. Todo mundo. Todo mundo envolvido. A família foi toda afetada. Toda afetada, né? Uma coisa que... gente, estamos conversando com a Alexandra sobre isso que aconteceu na sua vida. Alexandra, hoje você testemunha isso, e é o mesmo testemunho, muito forte para nós, mas você já percebeu a força que tem esse seu testemunho, o fato de você ter passado por isso e Deus ter entrado na sua vida, como isso ajuda outras pessoas que passam pela mesma situação? Olha, eu até sei que Deus faz, e faz mesmo, e está fazendo agora no coração de alguém, sobretudo em relação ao perdão, ou se deixar banhar pelo amor de Deus que mudou a minha vida. Foi, de fato, o amor de Deus que me tirou do fundo do poço. Mas eu não tenho dimensão até onde isso chega. E quando eu menos imagino, chega alguém dizendo: a sua vida mudou minha vida. O seu testemunho me tirou do fundo do poço. Olha, você não sabe o bem que você faz. Assim, inúmeras, centenas de pessoas já falaram isso em todos os lugares, nas redes sociais. Quer dizer, eu também só tenho Instagram. Eu recebo esse retorno e eu peço a Deus que nunca me dê a ideia ou o entendimento total até onde isso chega. Mas eu sei que tem salvado muita gente. Minha gente, estamos no começo do programa com a Alexandra Gonçalves, nos conhecemos muito bem, sabemos muito bem quem é, não é? E é bom você estar aqui porque nós vimos a sua história praticamente
fomos a porta que você entrou na Canção Nova de vez, né? A porta da entrada de uma comunidade é o noviciado. Hoje fala pré-discípulo, é mais bonito. Tem o pré-discipulado. Discipulado, para a linguagem das novas comunidades, não se usar a mesma linguagem canônica das congregações, né? Então, o discipulado, né? No caso, ser o noviciado, os nocivos, como eu falava. Que a turminha dessa menina aí, gente, olha você, olha, a turminha muito boa, né? Ajudou a cada um branqueou um pouquinho meu cabelo, mas ficou bonito, eu gosto. Eu não sou grisalho, eu sou prateado. E essa garotinha ajudou a pratear aqui minha cabeça. Estamos só no começo do programa, gente. Vamos contar essa linda história com esse tema. Realmente, o amor de Deus muda tudo. Se você tem alguma dúvida, fica aí para você ver. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje quem está conosco é a nossa querida Alexandra Gonçalves, falando sobre seu testemunho. Você já deve ter visto alguns testemunhos dela, mas hoje nós estamos conversando com ela com o tema O amor de Deus muda tudo. E verdadeiramente, já no primeiro bloco você percebeu como mudou várias coisas na vida dela, né? E tem uma passagem, né, Alexandra, que é muito forte na sua vida também. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. É a primeira carta de São João, né? Capítulo 4, versículo 19. Por que essa palavra é tão importante para você, Xana? Porque eu vi Deus me chamando de mentirosa. E aí eu caí para trás, né? Já dentro daquilo que a gente partilhou anteriormente, para chegar nessa passagem, eu fiz um encontro pessoal com Deus. E um pouco tempo depois, 2 anos depois desse lindo encontro com o amor de Deus, eu encontrei a Canção Nova. A Canção Nova entrou em minha vida e aí terminou de transformar o meu Conheceu coração. lá em Conheci em mesmo? Aracaju. No primeiro Dai-me Almas. Nossa. No primeiro evento transmitido para todo o Brasil, sem cavalinhos, sem interrupções. No segundo ano da aquisição, né, que adquiriu em setembro, quer dizer, meados de 97, em 98, em agosto, o Padre Jonas esteve lá, em Aracaju. E eu fiquei assim, vidrada naquele homem, eu fiquei assim, hipnotizada pelo Padre Jonas, tá? E eu conto isso por onde eu vou também, principalmente nas nossas partilhas, né? Que eu vou falar de vocação. E ali, para eu chegar nessa passagem, eu sofri demais. Por quê? Já estava 2 anos de caminhada, já tinha feito esse encontro com a Canção Nova, o Padre Jonas já tinha roubado meu coração, porque não foi a Canção Nova a princípio, foi o Padre Jonas, porque eu estava conhecendo a Canção Nova e eu falei, só faltava conhecer esse tal de Padre Jonas, porque eu fiquei sócia da Canção Nova primeiro, porque eu gostava de um menino da minha paróquia, e aí ele me pediu para ficar sócia. E aí eu aceitei. Eu falei, não sei nem o que é isso, mas tudo bem, né? Para agradar, a gente faz qualquer negócio. Nessa hora dos romances da juventude, ó. Quem o diga está aqui. E aí fui e me aceitei ser sócia. E fiquei encantada, né? Que a gente tentava assistir, a gente era da renovação, já estava noutra pastoral, já era da renovação carismática ali da minha paróquia, aquele movimento, tudo, Deus agindo, a minha vida sendo transformada, minha casa ainda lá, a situação do meu coração em relação a Painho ainda fechada, mas eu amava a Deus, eu estava na missão, eu estava na paróquia, na renovação carismática e tinha finalmente conhecido esse tal Padre Jonas. Então, estava bebendo dos grupos de oração da Canção Nova, estava naquela vontade de Deus, de tudo que eu experimentei jovem, quando o Padre Jonas sacudiu ali aquele palco no Augustus, era uma casa de show em Aracaju, para o mundão secular. E naquele dia tinha se tornado o lugar onde o Padre Jonas disse, aqui é a nossa pequena Nazaré, que daqui nasce para o mundo Cristo Jesus, né? E ali a gente, naquela coisa, ele estourou os palcos, jovens, o mundo está fazendo isso. Eu estava na primeira fileira, porque eu estava doida para conhecer o tal Padre Jonas. E ali eu fiquei assim, extasiada, e caçando, onde ele ia, eu ia atrás, onde ele seguia, eu do nada consegui chegar do lado do altar. Falei, gente, como é que eu estou aqui olhando para ele? Mas era seguindo ele. Depois ali eu falei, o que essa comunidade vive, onde ela está, eu vou atrás. E fui vivendo tudo isso.
Aí a comunidade de Aracaju, depois desse evento, fez um segundo evento com o tema O Pai Está Amando. Baseada todinha no livro, na Carta de São João, no capítulo 4. Quando chegou no auge deste evento, também um sábado sempre me detona. Passo o dia inteiro lá dando chulapada, quando é no metade antes de terminar a segunda etapa da tarde, né? O padre foi lá, foi o padre Paulo Ricardo, hein, que estava conduzindo esse evento. Ele foi lá e leu esse outro versículo, 19 e o 20, porque ainda tem, diz assim, ó, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, és mentiroso. E ali eu chorava, mas Senhor, eu lhe amo. E ele havia pregado todo o mover espiritual em cima desse capítulo. Mas Senhor, eu te amo. Mas olha o seu coração. Por quê? Nesses 2 anos, daquele primeiro encontro pessoal com Deus, até esse segundo encontro, terceiro, né? Porque teve o Dai-me Almas, e aí eu quis viver todo esse mover espiritual do Carisma Canção Nova na minha vida. E aí tem esse terceiro encontro forte com Deus. Aí, o que era que eu tinha feito? Botado o painho dentro da caixa de concreto do meu coração. Muda tudo, mas não toca nisso aqui, não. Eu já sei que ele matou, eu já sei que ele não mudou de vida, ele continua bebendo, ele continua estragando o nosso dinheiro, ele não mudou de vida. Por quê? Quando a gente saiu da Bahia, e nós escolhemos morar com Sergipe, com a família de painho. Porque os 4 meses mais cruciais da nossa vida, quem cuidou da gente foi minha tia-mãe. Tia Deildes, um beijo para ela, que é irmã de painho. Ah, então você não foi para a família da sua mãe quando Não. seu pai, depois do assassinato? Não, nós fomos para a família de painho. Do seu pai? Para a família dele. Nós moramos com a avó, nós moramos com o avô, nós moramos com os tios que ainda não tinham casado. E painho voltou para a casa dos pais. Porque nós escolhemos, 4 meses depois que manhã morreu, 4 meses que a nossa tia tinha deixado tudo para ficar conosco de novo, porque ela já havia morado conosco, manhã já tinha essa tia como uma filha do coração. Então, ela se sentiu assim, não, venha. Até os meus tios e irmãos de manhã pediram para ela vir por causa dessa amizade e do amor que nós já tínhamos com ela. Então, a tia voltou e ficou, como é que a gente vai perder essa mulher? Né? As crianças, eu me coloco no coração infante daquele tempo. Eu queria ir. Então, minha irmã, nós, Fala, se você quiser ir, onde você for, eu vou. E a gente não queria perder tia. Então, onde tia foi, a gente foi também. Não era nem tanto por painho, assim, era por causa daquele afeto que nós havíamos recebido e aquele apoio materno que ela havia nos dado. Então, nós não vamos perder isso, e fomos. Então, esse processo de ficar com o coração com ódio, eu falei assim, não mexe aqui não, porque ele não mudou, ele não pediu perdão, ele não mudou de vida, ele não pediu, nem conversou conosco sobre todos os acontecimentos. Então, Deus foi transformando o meu coração na vontade de viver, o meu coração em responder a minha idade, a cuidar dos meus irmãos, a isolar painho, mas não desistir da vida, a aprender a conviver com ele apesar de tudo, entendeu? E isolá-lo. Chegou um período da minha vida que eu isolei painho no canto. Eu não cumprimentava ele, painho quase nos matava. Painho quase me matou com uma faca, não é? Depois de uma briga assim terrível dentro de casa. E ele batia assim, eu me tranquei na porta do quarto, ele batia, sai daí, sua baixinha, para ver se você é forte, né? Quando eu fui desapartar uma situação dele lá em casa, e aí ele tomou aquele ódio, veio para cima de mim. Depois de ter conhecido com a sua mãe? Depois que ele assassinou a mãe, na adolescência, depois do meu encontro pessoal e antes de eu conhecer a Canção Nova. Então, assim, eu coloquei painho num lugar, olha, assim, eu te amo, eu estou na igreja, eu estou deixando de pecar, estou deixando aqueles pequenos vícios, aquelas realidades todas que eu estava vivendo, da desistência, da vida, estou tomando conta. Peguei a minha vida na mão, mas botei painho num concreto, num estágiozinho. O meu coração não estava todo vermelhinho, não, tinha um pedaço preto. E era esse pedaço preto, era painho lá dentro. Só que nesse dia, nesse encontro da Canção Nova, Nosso Senhor bateu nesse lugar. Bateu aí. Por quê? Porque eu estava 2 anos na caminhada, eu já estava 2 anos vivendo, anunciando também, de alguma forma, dando aquele testemunho. Mas faltava, não estava sendo verdadeiro, porque a pessoa que eu mais odiava estava dentro da minha casa, estava no meu lado. Não era o meu irmão, era o meu pai. Não era o meu irmão. Agora, interessante, você está falando, a gente vai continuar conversando, mas
um tempo que a gente foi formador seu lá em Lavrinhas, e eu sempre falei para vocês, aquelas partes que o Pastor Jonas fala dos seus escritos, foi se clareando, foi se esclarecendo, foi ficando mais claro. O Pastor Jonas também viveu um processo. Você se sentiu respeitado também, porque você foi, Deus não te violentou, Não. Ele deu um tempo para você, que hoje em dia as pessoas querem muito assim, meter o pé na jaca, porta. assim, com tudo. E achar que é de um dia para noite, né? E você se sentiu respeitado nesse seu processo, que foi uma coisa que Deus foi fazendo fortemente, mas se sentiu respeitado no seu tempo? Me senti. E eu falo para pessoas que tiveram grandes perdas e grandes dores e grandes feridas que também tenham paz e tenham paciência. Por quê? Para ser verdadeiro, precisa ser no nosso tempo. Para que seja duradouro, para que seja curada essa ferida de dor no coração da gente, precisa ter a pausa. A planta não nasce de um dia para a noite, não é? O fruto, quanto tempo dura para nascer uma manga numa mangueira? Né? Uma coisa que a gente gosta tanto. Não é? Até o milho, que é mais rápido, leva um tempo, né, no ciclo da vida. Então, eu me senti muito respeitada por Deus e em nenhum momento deixou de ser verdadeiro também a minha vida com Deus, até ali. Até essa palavra acontecer. Até aquele dia, Deus foi muito sucesso. Já tinha 2 anos ali. Já tinha 2 Deus anos, estava ele estava trabalhando. me embalando com muito amor. Não está agora na hora de você me dar alguma coisa, não, menina? Então, foi mais ou menos esse chacoalhão que eu tomei de Deus. Não é maravilhoso viver em mim? Vamos cuidar mais uma coisa? Então, não foi... foi Deus me amando. Não foi uma violência. Porque eu entendi que é mais feliz quem dá. O perdão, Papa Bento, nosso querido, ele diz que o perdão ele não elimina o problema. Ele não alivia o peso acontecido. Nem a culpa Nem da a pessoa. culpa, nada. O perdão, ele acontece para quem dá. Isso não quer dizer que as coisas não aconteceram, mas que o seu coração merece ser livre. E ali eu entendi que o meu coração mereceria ser livre. Era mais uma etapa mais profunda, era Deus querendo me amar mais. Não é quem tem mais ferida, quem é mais curado, não é porque amor foi muito, muito mais amado. Então, eu me senti muito amada. Mas Deus ama assim, né? É um amor exigente, é um amor contrário, é um amor difícil, é um amor que, às vezes, para a gente entender que é amor... Quem vai entender, a princípio, que a cruz é amor, né? Então, a princípio, entender que aquilo era amor de Deus, eu briguei. Então, foram aqueles 30 minutos, quando eu entendi o curso daquela pregação, eu fui ficando furiosa. Então, aqueles 20 minutos já pregado, 30 minutos que ia acabar, aquela oração que eu já sabia que ia acontecer, né, nesse nosso jeitinho, eu falei, meu Deus, onde é que isso vai acabar? Então, eu entrei numa crise, numa briga, foi ele que fez tudo aquilo. E comecei a guerrear comigo, lembrando todos os detalhes das coisas que a gente tinha vivido. Então, passou aquele filme nos meus olhos de todas as coisas negativas e todos os feitos terríveis que Painho havia feito conosco até os meus 17 anos. Então, foram muitos anos de dor. E muitos anos com saudade de manhinha. E muitos anos sofrendo humilhação. Muitos anos de perda. Foi muita coisa. E aí, mas e o Senhor vem pedir para mim? Eu dizia, eu me lembro. O Senhor vem pedir para mim? Isso é demais, Senhor. Ele falou assim, mas não é você que eu estou amando? Não é você que está ouvindo a minha palavra, é por você, não é por ele, é por você. Então, a situação de Deus na minha vida foi por causa de mim. Não era por causa de Pai. Pai não teve outro momento. Isso era para que eu me desvencilhasse de qualquer tipo de situação que pudesse me colocar em risco, que eu pudesse me sair do caminho, que eu pudesse me perder numa sexualidade desenfreada, maluca, louca. Que eu não me perdesse nos caminhos que a vida se apresenta. Eu tinha 17 anos. E ele falou assim, vamos dar mais uma outra etapa de amor e de cura. Nossa. E foi assim que eu vivi naquela guerra, daquele momento. E eu decidi, a partir disso, amar quem estava mais perto de mim. Olha só. Foi decisão, viu? Foi muita decisão. Não tem nada de afeto aí, não. A gente está falando com a Alexandra Gonçalves, não tem nada a ver com o Nelson Gonçalves, com o Serenato, é uma outra história, né, bem? E estou falando de um fato que aconteceu, que você entendeu bem,
que o pai assassinou a mãe. Você acha que tem jeito para você também? Ela está contando para a gente com detalhes hoje o que ela viveu na sua infância e adolescência. Como a Márcia frisou bem, o amor de Deus muda tudo. E como foi esse processo de Deus na vida dela. E como através da canção nova. E aqui eu queria, no finalzinho desse bloco, a gente passar para outro bloco, para ela fechar essa história para nós, maravilhosa. Agradecer você ter contribuído da canção nova. Verdade. Que foi você que ajudou para lá em Aracaju. E ela conhecer esse homem. Que o olho dele é verde, não é azul, não, é verde. Quando ele crava, a gente gela assim, ó. E esse olho hoje se crava em nós, em cada programa. Em cada programa. Em cada coisa que você vê na televisão que é tocado, é ele, porque ele começou tudo. Ele é o caroço do abacate. Só viu o abacateiro, mas o caroço do abacate foi ele que começou tudo. Então, queremos louvar a Deus pela sua história, Alexandra, e dizer que, realmente, você é uma página do Evangelho que as pessoas podem ler. Amém. E essa é a vocação dos nossos batizados, mas a sua história é o quinto Evangelho, podemos dizer assim, que as pessoas olham, nossa, o que essa moça tem? Ela tem essa história, né, redimida por Deus. Tem jeito, como fala o nosso querido Cleto, teve jeito para ela, tem jeito para mim, para você também que está nos vendo agora. E é isso que você patrocina na Canção Nova. Vai para o intervalo, né, mãe? Vamos para o intervalo com esse coração, assim, um coração cheio de emoção de ver essa história que a Alexandra está contando para nós. A gente já conhece essa história, sabia, gente? Mas só que cada vez que a gente escuta, muito, a gente fica mais emocionado e fica vendo como o amor de Deus realmente muda tudo. Vamos para o intervalo. Estamos de volta, gente, no nosso programa Minha Família é Assim. Há uma graça especial em cada programa Canção Nova, né? A gente vai nesse programa, é mais que uma entrevista, é uma partilha de coração. E a gente, numa sala de casa, mas nós aqui, nós acolhemos essa menina, gente, pequenininha lá em Lavrinhas, né, gente? Pequenininha lá, acolhemos ela lá, não é? E eram 6 meses para a gente ver se tinha vocação, se era para fazer sabão, se era... O que era para fazer com esses meninos, gente? Mas 6 meses tão intensos. Gente, olha, quando eu vou em Lavrinhas, as paredes falam... Eu fico meio assombrado. As paredes falam comigo... Eles gritam comigo. Eu fico... Um dia eu fui naquela capela, estava sem ninguém lá. Eu sentei e comecei a cantar. Quero me abraçar... A tua vontade, não se faça o meu querer. Nossa, dava aquele eco assim. Nossa, quero abraçar a tua cruz. A entrega da Bíblia, lembra minha filha, a entrega da Bíblia? Dos documentos. Gente, ela mandava todo mundo para a capela, eles iam até assustados. Senta cada um num canto, a igreja escura. Nossa, era tudo, né? Eu sou expert em montar cenário. E só atendia eles nos aposentos do Padre Jonas. Nunca atendi nenhum desses meninos, as meninas, fora do lugar do Padre Jonas ficava. Sempre atendi, se você vai lembrar, sempre atendia ali, no lugarzinho em que ele ficava. Eu tinha uma coisa que era ali que eu tinha que atender. E ali Deus fazia e fez, por ser uma graça de ouvir tudo isso, né? Mas tem um livro aqui, Famílias Construídas no Amor, que é este livro aqui, que realmente o Padre Jonas é um celeiro. Então, o que faz? As palestras do Padre Jonas, que ele pregou, transforma em livro. Então, sabe quando você lê um livro que a letra salta assim, parece que a pessoa está falando com você, é assim? Quando você vê um livro do Padre Jonas. Porque pegou como ele falou. Então, esse livro é muito bom. Você pode ir no loja.cançãonova.com ou pode ligar também no 3186-2600, adquirir esse livro e você também ser trocado na sua vida. Né? Você tem livro, Alexandra? Ainda não. Gostei. Ainda não. Muito bom. Estão correndo para lançar em setembro. Tá vindo por aí o livro. Eu quero meu autografado. Eu vou dar. Que graça de Deus. Alexandra, nós paramos num ponto. Você testemunhou para nós essa fatalidade. O seu pai embriagado lá, assassinou a sua própria mãe e você depois teve um encontro pessoal com Jesus e tal, mas isso ficou de lado. Mas no encontro, você foi acuada ali
para perdoar, e falava de perdoar o teu irmão, não era teu irmão, o teu próprio pai. Como é que foi esse processo, então, de perdão e o que você viveu com o seu pai de reconciliação concreta? Olha, eu costumo dizer que o que parecia improvável, né? Muita gente fala assim, meu Deus, eu não perdoaria nunca, não tenho coragem, não tenho, por muito menos não se perdoa. Já te falaram Várias para vezes, você? várias vezes. Então, eu digo assim, que aquilo que parecia imperdoável, por causa do amor de Deus. E quando eu fui ter esse diálogo com o Painho, eu vivi a experiência de perdão, eu decidi naquele dia do encontro, olha, aos prantos, assim, arrasada, parecia que eu tinha tomado uma surra naquele dia, mas eu falei assim, olha, eu decido perdoar por causa do Senhor. Então, eu tenho um amor muito grande. Eu chorei 3 dias e 3 noites naquele santuário quando ele foi inaugurado, porque eu tenho uma amizade com o Pai. É o Pai do céu, meu grande amigo na Santíssima Trindade. Não posso falar do Espírito Santo de Jesus, é muita coisa, todos eles juntos. Mas assim, sabe, aquele carinho especial do Pai. Pronto. Então, eu falei, é por causa do teu amor. E quando, depois de alguns anos também, assim, olha, eu fui dando passos. Como Deus teve paciência 2 anos comigo, eu também tive paciência comigo diante do processo de Deus, com pelo menos ali uns 2 anos. Por quê? Porque eu fui dar aquele perdão de forma concreta. Como era que eu ia chegar? Ai, pai, eu estava no encontro e aí Deus falou comigo e agora, porque Deus falou, eu vou lhe perdoar de tudo. Ia ser a coisa mais falsa da face da terra. E Deus não ia querer isso. Olha que história difícil. Como é? Olha todas as coisas, né? Eu vi aquele mesmo frame passava nos meus olhos depois da minha decisão. Falei, e agora? Como é que vai ser isso? Não é? Então, eu fui dando passos de perdão. Fazia anos que eu não falava com o pai, voltei a falar. Né? O primeiro oi parecia que ia cair a casa. Por quê? Porque fazia muito tempo, tinha quase 1 ano e meio que eu não falava com o pai. Depois do episódio da faca, eu parei de falar com ele. Então, assim, depois eu peguei e dei um presente de Natal. Peguei lá, eu já trabalhava, comprei e dei um presente. Então, eu fui dando passos em direção a Painho que antes eu não tinha. Até Painho se tornar de novo meu amigo. E aí eu fui dando a ele a oportunidade também de se aproximar de mim. Então, o meu perdão ele foi acontecendo. No final do meu processo de perdão, eu já estava no caminho vocacional, eu já estava com o Painho, meu amigo, eu convidei Painho a vir na Canção Nova, eu já tinha deixado a minha casa começou a se ajustar, porque até então Deus não ia me dar uma vocação, Deus me deu uma vocação a partir do meu momento da minha decisão de perdoar. Até antes disso eu não tinha vocação, não. Deus só fez um chamado uns 7 meses depois daquele momento. Então, eu tive a coragem, dei os passos, comecei a fazer o caminho vocacional. No final do caminho vocacional, eu senti Deus me pedir mais um passo em direção ao Painho. E aí eu fui, Painho já namorava, né? A juíza pediu, são muitos detalhes, no livro vai estar. Que Painho, a juíza pediu para Painho sair de casa depois daquele episódio, ele ficou muito violento, aí gerou uma denúncia, um monte de confusão. Painho não estava morando mais conosco, ele foi para a casa de minha avó, que era na cidadezinha, no interiorzinho próximo. E ali eu fui ao encontro dele, nesse interior, já no finalzinho do meu encontro vocacional, já vindo para Cachoeira Paulista com data para vir. Falei, a Canção Nova nunca me pediu nada, sempre foi Deus, sempre foi Deus. E aí eu fui. Eu falei, eu preciso conversar com o Painho, todo esse caminho de perdão que a gente fez. Na cara de Painho, eu disse para ele, o senhor se lembra? O que é que você está fazendo aqui, minha filha? Eu falei, eu preciso te fazer um convite e eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, lá vem você com suas conversas. Painho sempre sabia que cada hora eu chegava com uma surpresinha para ele. E aí, sentamos, né, por incrível que pareça, num boteco, e eu comecei a falar com ele, porque eu peguei ele no meio do caminho. Ele estava indo para a roça. E aí eu falei, vó, depois eu venho aqui, e saí correndo. Quando cheguei, alcancei ele, ele estava na frente de um boteco e ali mesmo foi a nossa conversa. E eu lembrei para Painho, desde o dia do tiro, e a cena mais dura para mim foi quando ele levantou meio que assim o braço e a cabeça de manhã, e era da cabeça dela que saía todo aquele sangue, aquilo tudo, foi o maior pavor da minha vida.
Porque você viu os seus irmãos também. A hora que aconteceu o tiro, eu e minha irmã acordamos e a gente foi para a sala. A manhã estava caída no chão lá, os meninos não acordaram. Meu irmão mais velho, eu tinha um irmão com 11 meses de idade, um com 5 anos, eu tinha 10 e minha irmã 14. Então, o de 5 anos, ele levantou na hora que a manhã estava entrando na ambulância. Mas antes, né, assim que aconteceu o barulho, a gente chegou na sala e estava a pai chorando e manhã gemendo e aquela guerra toda, e a gente chegou lá, ele fez isso. E aí eu vi que era a cabeça dela, que era ela, a fatalidade era nela mesma. E ali a gente chorava e aquele desespero, e falei, sabe daquele dia, pai, eu vim aqui conversar com você sobre esse dia. E daquele dia, desse episódio de levantar a cabeça, até ele nunca ter dito, botado meus 2 irmãos no colo e dito a eles que amava, ou pedido perdão para a gente, eu disse para ele que eu perdoava ele de todos esses fatos, que esses anos todos da nossa caminhada, que o perdão tinha sido dado tintim por tintim, cada um daqueles detalhes, inclusive as palavras ridículas que ele havia lançado sobre mim. Então, eu estava dando a ele esse perdão, esse lugar. Então, chorava ele, chorava eu, e ali ele abriu o coração também, e ali ele foi dizendo, eu não tenho nada para lhe dar, e eu chamei ele para minha despedida na Canção Nova, e ele aceitou lá em Aracaju, e também ele, a partir dessa conversa, Deus foi fazendo uma coisa incrível na vida de Painho. Veja, os meus atos serviram para mim, de perdoá-lo e dar o perdão, aceitar. Aquela conversa serviu para ele. Ali foi o encerramento de uma grande etapa de cura de Deus na minha vida, não foi a final, mas daquela etapa foi o encerramento. E ali, porque a gente vai sendo curado até o final da vida, e ali abriu um processo de libertação na vida de Painho. Que quando eu estava na Canção Nova no ano de 2005, eu estava trabalhando com o Filipão, ele veio para a Canção Nova. Eu estava no meu quarto ano de comunidade. Painho aceitou vir aqui na Canção Nova, nós ganhamos as passagens. E ele passou uma semana comigo, tirou foto com o Nelsinho, abraçou a Márcia, o Dom Taveira, o Padre Léo, tem foto de Painho com o Padre Léo. O Padre Jonas atendeu o Painho 50 minutos. Depois que Painho passou, Painho se confessou do pecado da vida dele. Painho começou a receber Deus. Painho começou a mudar. E aí Painho adoeceu. Eu já estou correndo no tempo. Painho adoeceu. Em 2009, 4 anos depois que ele passou por aqui, ele entrou no ápice da sua doença, que foi em 9 meses, Painho. Ele nasceu para Deus e morreu, e nasceu para Deus de outra forma também, em pouquíssimo tempo, em menos de 1 ano. E aí eu pedi a Deus, né, eu estava correndo para o meu para sempre, no meu ano definitivo, 2009, já estava na missão Canção Nova de Natal. E eu falei, meu Deus, que eu tenho muita coisa para viver e trabalhar, e tanto, segura, Painho. E minhas tias dizendo, essa minha tia-mãe, se você não vier, se não vir, seu pai vai morrer, você tem que estar aqui. E eu falei, espera que eu estou chegando, pelo amor de Deus, e rezava, meu Deus, não deixa Painho morrer sem eu estar com ele. Eu peço 20 dias da vida de Painho nos meus braços. 20 dias, Senhor, me dá 20 dias e nada mais. Espera eu chegar. E aí eu pedi aquele afastamento naquele período lá. Eu falei, toma conta da missão aí que eu estou vindo. E fui cuidar de Painho. Fiquei 20 dias. No 19º, Painho morreu nos meus braços. No 19º dia. Sim. Ali, Painho já tinha confessado. Fez todo o viático. Confissão, unção, eucaristia todos os dias. Dizia para todo mundo naquele sítio o que Deus havia feito na vida dele aqui na Canção Nova. Para o padre, que na homilia do Corpo Presente, só falava do que ele disse a ele depois de ter vindo aqui. Do bem, Painho deixou de fumar aqui na Canção Nova como fruto da confissão. Painho fumava há 50 anos. Painho deixou de fumar naquele dia aqui aos pés de Nossa Senhora. E ali naquele momento final, naqueles últimos dias... Você cuidando dele nesse tempo. Cuidando dele, botando mão naquela escara. Painho tinha uma escara no cóccix que ninguém tinha coragem de estar junto. Eu e meu irmão Marcílio, que tinha 11 meses. Marcílio estava lá com o pai. Marcílio foi apaixonado por Painho. Por quê? Porque a gente nunca disse, olha, seu pai fez isso, cresceu na verdade, mas ele é seu pai. O problema de Painho comigo é meu, o seu é outro. Nossa. E ali, Marcílio cuidando, Marcílio deixou de estudar e deu todos aqueles 17, 18 anos que ele tinha para tomar conta de Painho. E aí ele ficou aquilo ali comigo, só eu e Marcílio com a enfermeira fazia aquele curativo.
Eu levantava painho no meu braço, ele, minha filha. Eu conversei com o painho, eu dei beijo no painho, fazia assim no painho, eu brincava com o painho. Eu tenho tudo isso gravado. Eu gravava, o painho doente, virou um monstro, o painho foi definhando. Porque o câncer de próstata foi para o osso, passou derrame, tudo de ruim aconteceu com ele nesse período. E aí ele ficou acamado, mas o painho não reclamava. Porque ele sabia, ele dizia assim, eu sei, minha filha, por que é que eu estou vivendo tudo isso. Mas eu não vou reclamar. E apertava, sentia dores horríveis, está doendo, ai meu Deus do céu. Mas ele segurava e ele suportava. Até que um dia eu disse assim para Nosso Senhor, depois dele, eu falei, painho, se o senhor tivesse a oportunidade de viver tudo diferente, o senhor viveria? Eu falei, minha filha. E aí eu fui conversando com ele sobre as realidades que ele poderia ter feito diferente. Eu falei, então se perdoe. Se perdoe, porque Deus já lhe perdoou. Não lhe perdoou? Já. Então deixa ele se perdoe também e fique livre, pai. Os meninos eu ajudo a cuidar, a gente já está tudo grande, vai dar tudo certo, fique em paz. Aí eu dei o meu última etapa, a Tânia me acompanhava no meu para sempre. Vai viver essa última etapa da cura do seu coração com seu pai. Naqueles últimos instantes e dias, eu tive a coragem de olhar para o painho daquele jeito e dizer assim, limpando ele, cuidando dele, no final da vida dele ali. Painho, olha, o senhor sabe que eu lhe amo, não sabe? Pois bem, tudo isso é porque eu também lhe amo. Não é aquele amor afetivo, cheio de coisa, mas era um amor de verdade. Que estava ali, que tinha escolhido cuidar, que tinha escolhido perdoar, que tinha escolhido bater o hospital para tentar aliviar as dores dele. Trocamos as camas de casa para a cama de hospital. Fui no plano funerário, fizemos tudo que pudemos fazer para aliviar mais ele, a gente fez. Então, aqueles 20 dias, 19 dias foram dias incríveis. E a gente também ria e conversava, eu ficava tentando gastar o tempo dele com conversa e ali ajudando as minhas tias e vivendo também aquele movimento do Deus amor, que vai até o fim, né? Precisava ser até o fim, o amor de Deus, ele vai até o fim. Não deixa uma obra pela metade, né? E ali eu vivi, eu penso que a penúltima etapa do meu caminho de cura interior em relação a painho e as coisas todas da minha história, porque a última é até o dia que eu morrer. Então, eu estou nessa penúltima, né? E ali eu entreguei para Deus, eu entreguei painho para Deus e para mim esse foi o meu maior ministério até hoje, nesses anos de comunidade, foi para mim a alma mais importante que eu pude levar para Deus. Olha só. Puxa vida, né, gente? Que benção, né? E a gente foi olhando essa menina falar, ela fala dessas coisas tão fortes, e nessa paz que ela está, mas sabe de onde vem essa paz dela? Que ela sabe que ela é amada aqui. Ela não está falando com pessoas que... Eu sinto ela tão calma perto da gente. Eu me sinto em casa. Literalmente, minha família é aqui. É então, aqui, não é gente, assim não, é aqui. Será que Deus não está chamando você também para uma vida comunitária? E você está com medo, seu bobão, sua bobona? Tenha medo não. Olha o que Deus pode fazer, que fez na vida dela, pode fazer na sua vida também. Então, quem sabe você é chamado também à comunidade de Canção Nova. Verdade. Chamado a ser um sacerdote, a entregar a sua vida a Deus. Pense nisso. Que lindo o programa, né, bem? Quero agradecer a Deus por sua vida, viu, Alexandra? Obrigada. E esperar esse livro, estou ansioso. Agora a gente pode quer falar ler. o nome? Tem nome? Olha, eu tenho um nome forte para esse livro e eu quero que... Não, para mim é esse nome. Eu vou brigar por esse nome. Então vamos ver. Vamos esperar, então, esse livro da Alexandra, onde ela conta toda essa sua história. E você vai poder lançar ele aqui no programa também. Vamos, vamos. Tá feito. Aí, é sobre perdão o tema do livro. Tá vendo? Não perdoe. A ideia do livro é essa. Eu só vou falar mesmo. Não perdoe, mas também não seja livre. Olha só. Bem, é isso muito aí. bom. Alexandra, muito obrigada. Xanda, né? Xanda. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. E essa paz, tudo da forma que você falou, que você contou a história, que a gente sabe que não é uma história fácil, mostra essa maturidade que você foi alcançando durante os anos, né? Porque realmente o perdão liberta. Então a gente percebe que você é uma pessoa livre. Amém. Por isso que você consegue falar. Porque às vezes quando a gente não perdoa, a gente não consegue falar. A gente não consegue contar a história porque você está machucado ainda, né? Então, eu queria louvar a Deus pela liberdade que você teve de contar e a gente percebe que é porque foi real. É um perdão
real. E a graça sua, filha, sabe o que é? É a graça que eu também estou vivendo. E vivo na minha vida. A graça de viver o 4º mandamento. É um privilégio viver o 4º mandamento. É mesmo. Viva isso também. Bênção para você, para seus Para quem irmãos. não sabe qual é o 4º mandamento. Vai ter que se procurar então, porque eu não vou falar. Você não vai falar? A graça do 4º. Qual é o 4º mandamento? Então, Procure aí. lá. A Márcia vai procurar também depois. Eu sei qual que é, Como mas você é que... sabe? porque às vezes Então tem tá gente bom, em casa que não sabe. vai Mas eu procurar, acho então. importante, então, você ir procurar. Os 10 mandamentos, qual é o 4º? Qual é o 4º? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe você, te enche de amor, essa vontade de perdoar que o testemunho de Alexandra colocou no seu coração. Te abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que lindo programa, gente. Deus abençoe. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis